quando Jesus começou a sua igreja, não é minha, não é tua, nós fazemos parte, mas quando Jesus começou a igreja dele, ele planejou isso, que nós, como seus discípulos, vivêssemos juntos e unidos. E nessa comunidade chamada Igreja de Jesus, ela é composta por aqueles que estavam perdidos e foram achados. Assim era você. Ela é composta por aqueles que foram resgatados do poder das trevas e trazidas ao reino do amor de Jesus. Aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a Igreja do Senhor. Composta por aqueles que afirmaram e afirmam a sua fé no único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Essa é a Igreja de Jesus. E a esta assembleia de crentes, Jesus deseja que sejam firmes e constantes, sempre abundantes em sua obra. Essa é a Igreja do Senhor. Para esta igreja, o Senhor Jesus deixou na sua palavra mandamentos chamados mandamentos recíprocos, denominados de uns aos outros. E você já conhece isso. Ou seja, esses mandamentos recíprocos de uns aos outros, não é um ao outro, eu a você e você não a mim. Não, é um ao outro, uns aos outros. São mandamentos que estão na palavra de Deus. São ordens do Senhor, é direção do Senhor. Em 2018, há 6 anos atrás, o tempo passa, Em 2018, nós lemos como igreja e estudamos o livro do Low Bailey, que é os 25 mandamentos, do uns aos outros. E nós estudamos o livro, conversamos, pregamos, estudamos nas células, e com o objetivo de praticarmos, a conhecermos, aprendermos e praticarmos esses mandamentos. E eu creio que a gente precisa sempre retomar isso. Eu não vou retomar aqui hoje todos os mandamentos recíprocos, mas vou relembrar alguns e focar em alguns que têm a ver com o nosso tema do ano, com o nosso lema do ano aqui, nosso tema, o propósito do ano, Alguns mandamentos recíprocos, que estão na palavra de Deus. Vamos lá. Amem-se. E sempre aparece na Bíblia dizendo, amem uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros, mas eu vou colocar somente a palavra aqui, Então, amem-se, aceitem-se, saúdem-se, tenham igual cuidado uns para com os outros, Suportem-se, sujeitem-se, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros. Está tudo na Bíblia isso, Não falem mal uns dos outros. Não mordam e não devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Alguns mandamentos aí, E hoje a gente vai ver aqui, aliás, nesses mandamentos que eu citei aqui, nós vemos que nós, discípulos de Jesus, nós devemos nos proteger mutuamente das doenças como corpo. A Bíblia ela fala que nós como igreja somos um corpo, e há algumas doenças que querem prejudicar o corpo, por isso que alguns mandamentos ali, não mintam uns aos outros, é para proteger a igreja. Para proteger, com essa doença que a mentira pode gerar confusão. Então, esses mandamentos também para proteção da igreja, do corpo de Cristo. E nós precisamos então praticar esses mandamentos para que nós como igreja sejamos uma igreja saudável, cheia de vida, e que sejamos uma mensagem viva para as pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo. Uma igreja que transmite o amor de Jesus pela vida. Vida na vida, praticando os mandamentos. O tema de hoje é: os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. É como nós vamos contribuir para o outro crescer. Isso são mandamentos, é o que o Senhor orienta para nós na sua palavra, Como os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. O objetivo do nosso tema, é o ano de crescimento, é que você cresça, mas que você não cresça sozinho.
que você ajude os outros a crescer também. Não é que desafio, cresça aí, não. Amém, que você cresça. Mas também o desafio hoje é que você ajude outros a crescer. Que você cresça, mas ajude outros a crescer, né? Então a pergunta é, como que eu posso ajudar o meu irmão a crescer? Né? Em primeiro lugar, um dos mandamentos é edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Se nós observamos na natureza, né, nós vamos ver que tudo cresce, tá? Tudo cresce. Criança cresce, as plantas crescem, a unha cresce. Não sei como é que a unha cresce tanto, né? Eu fico impressionado, toda hora tem que estar cortando a unha, como cresce. Mas eu olho lá minha conta bancária e não cresce, né? Mas ali a unha cresce, né? Mas algumas coisas que a gente quer que cresça, não cresce muito, né? Duas perguntas surgem para nós nesse início. Tu está crescendo? Você está crescendo? Né? Como é que está o teu crescimento? Não precisa responder, tu está crescendo? Segunda pergunta é, quem tu está ajudando a crescer? Tu está ajudando alguém a crescer? Tu tem ajudado alguém a crescer? Tu tem orado pelas pessoas para que elas cresçam? Tu tem se esforçado, tem procurado ajudar alguém a crescer? Você está crescendo, amém, amém. Mas agora você também tem ajudado alguém a crescer? Eu sei que alguns de vocês, a profissão de vocês, ela tem esse benefício também de ajudar pessoas, né, a crescer, né? A própria profissão, no aconselhamento, né, na psicologia, de ajudar alguém a ter uma vida melhor, a pessoa ter uma direção melhor na sua vida, enfim, como é que trata ali. Eu ouço da profissão de alguns outros que na faculdade, ajudando o outro a aprender, né? Na faculdade, ajudando, a pessoa está com dificuldade, então estou ajudando o outro a crescer na profissão, no estudo. São possibilidades que a gente pode ajudar alguém a crescer, não é? Então, há muitas formas de ajudar alguém a crescer, mas também nós pensando de como nós, como igreja, podemos ajudar uns aos outros a crescer. Como que você pode ajudar alguém da tua célula a crescer? Quando você percebe que aquela pessoa assim, ela precisa de mais conhecimento da palavra, será que eu posso ajudar ela? Aí que vem esse desafio, edifiquem-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, né? 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. A palavra edifiquem-se aqui, ela tem a mesma raiz de edifício, né? De construir. Então, aquela imagem que eu coloquei ali, você não constrói um edifício instantaneamente, né? Hoje em dia, mesmo que tenha construções que são pré-fabricadas, mas elas vão sendo construídas e depois vão lá e montam e constroem aquele prédio, né? Mas vamos dizer assim, é de tijolinho em tijolinho. Nós ajudamos a outra pessoa de pouco em pouco. Aquela pessoa, ela não vai mudar assim, ela não vai aprender instantaneamente, ela não vai saber tudo instantaneamente, mas ela de tijolinho em tijolinho. A gente vai ajudando a pessoa, vai acompanhando ela, né? Vai acompanhando a pessoa. Romanos 14:19 diz assim, concentrem-nos, pois, nas ações que possam originar a harmonia e o desenvolvimento do caráter de cada um de nós. O que Jesus deseja para mim e para você é a maturidade. Crescermos, amadurecermos, né? E o objetivo é que cada um de nós ajude o outro a formar um caráter. Que o mais importante para o cristão é o seu caráter. É a sua vida interior. É o seu testemunho. Porque a sua vida interior, a sua vida com Deus, a sua vida moral, a sua vida, né, correta, vai ser um testemunho lá fora. Então o objetivo de edificar é ajudar a pessoa a ter um caráter aprovado, um caráter semelhante a Jesus. E como se dá isso? Como se dá isso? Como que a gente ajuda alguém a ter um caráter aprovado, a ter uma mudança no seu caráter, né? Pelo menos duas formas básicas, né? Você sentar com a pessoa e ensinar a Bíblia para ela,
Tá? Você sentar com ela, porque o melhor ensino é a palavra de Deus. Todo conselho que nós dermos para as pessoas, é bom. Aliás, nem todo conselho é bom, né? Mas assim, se espera que teu conselho seja um conselho bom, até baseado na tua experiência de vida e tal, tu aconselha alguém, não é? Mas o melhor conselho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia ali com a pessoa, e ela lê aquele texto ali, né? E ela vê, pá, é Deus que está me dizendo, não é o fulano de tal que está me dizendo. Então, a melhor forma de ajudar a pessoa a mudar o caráter, né, é a palavra de Deus. Por isso que quando os pais têm os filhos, e era a nossa preocupação minha e da Ivone, né, com as nossas crianças, era ensinar a palavra. Né? Elas vão aprender na escola um monte de coisa, vão aprender matemática, a gente fazia o reforço em casa, ok, né? Mas o principal que a gente sabia que elas precisavam era formação do caráter segundo a palavra de Deus. Elas não vão aprender isso no mundo, elas vão aprender com a gente, no dia a dia, sentar, aprender a palavra, mas também com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Então são as duas formas de tu ajudar a transformar o caráter de alguém, é a palavra e a vida da gente. Porque a vida tem que estar alinhada com aquilo que a gente fala, não é? Com o que a gente fala, conforme a palavra de Deus. É claro que eu sempre falo aqui, pessoalmente também, eu digo, olha, a gente tem situações na vida que nós nunca estaremos prontos, a gente está num aprendizado. E eu digo, olha, eu já estou aí com 61 anos de vida e tem coisas que eu estou aprendendo ainda. Até o final dos meus dias eu estou aprendendo. Tem coisas ainda que eu preciso lidar no dia a dia, as lutas que surgem, as tentações, as situações que surgem. Daqui a pouco tu pensa assim, eu já aprendi a vencer esses problemas. Daqui a pouco vem de novo e tu tá fraquejado. Não sei se é só comigo, mas é um aprendizado. Aprender a depender de Deus, a confiar no Senhor, isso é todo dia. É todo dia. Então, seja um exemplo para quem anda contigo, a começar com os irmãos na célula, né? Aqui, na convivência. Porque, na verdade, queridos, você que é cristão, você tem o Espírito Santo. E por mais que a gente tente ensinar para as pessoas, a melhor que tem é que porque você está ensinando a partir do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo ali que está ajudando. Então, se você tem o Espírito Santo, e você tem, se você é convertido, se você é crente, você tem o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo, você não se considera o mais fraco das pessoas, mesmo que você se considere a pessoa mais fraca, mais ignorante, com menos conhecimento, mas tu tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode te usar. Pode te usar. O Espírito Santo pode te usar. Então, com mais conhecimento ou com menos conhecimento, todos nós temos algo a contribuir. Amém? Todos nós. Então, edifiquem-se uns aos outros. Todos nós podemos um tijolinho ajudar no crescimento do nosso irmão. É 19. É o 19 mesmo? O meu está 19 aqui e eu botei 9. Então, obrigado. Mas ninguém é tão fraco que não possa ajudar. E ninguém é tão forte que não precise de ajuda, não é? Por mais que tu se ache já conhecimento e seja mais forte, tu também precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos. Agora, queridos, para nós podermos edificar uns aos outros, para você poder ajudar alguém a crescer, tu precisa conhecer a pessoa. Então, é por isso que a importância da célula, né? De nós termos comunhão, de nós estarmos juntos, termos refeições juntos, ali nós estamos nos conhecendo, e ali as pessoas vão mostrando quem elas são, quem ela é, né? Então, nós conhecendo as pessoas, nós vamos poder ajudar as pessoas. Romanos 15:2 diz, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Às vezes, para nós ajudar alguém a crescer, nós vamos ter que ter renúncia pessoal, né? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa, de um tempo, para poder investir na vida de alguém. Eu vou ter que abrir um tempo para orar com alguém, para ligar para alguém. Quer dizer, você vai ter que abrir mão de
da tua vida, no sentido, né, de tuas próprias preferências e tal, para poder dedicar um tempo para o teu irmão, porque senão tu não vai ajudar ninguém. Simplesmente tu vai vivendo, não é? Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos nos edificar mutuamente. Ensinem uns aos outros. Está meio ligado ao que eu vinha falando aqui, né? Mas aí diz o texto lá de Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha só, preste atenção. Habite ricamente, e também poderíamos dizer abundantemente, a palavra de Deus, de Cristo em você. Tem que estar cheio da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus nunca é demais. Nunca é demais. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Ensinem uns aos outros. Ensinar o meu irmão é olhar para os princípios da Bíblia. Tem aqueles princípios da palavra, os mandamentos que estamos vendo aqui, mas os princípios, né, da palavra de Deus, de modo que ele possa formar a sua vida fundamentada nesses princípios. E aqueles princípios básicos, eles norteiam a nossa vida para sempre. Vão ficar para sempre. E isso vai mudar o comportamento da pessoa. Aquela palavra que tem poder, o Evangelho do Senhor que tem poder, então chega na nossa vida e nos ajuda, né, quando nos ajuda a mudar comportamento, ajudar a mudar ideias, pensamentos, né, porque está na palavra. Opa, eu ouvi isso, mas aqui diz isso, né? Aqui diz isso. Esse dia eu estava assistindo um episódio lá de um filme estava assistindo, e a luta dos pais, porque quando as crianças estão na escola, a palavra da professora, e aí os pais estavam lá e ela disse, mas a professora, ela disse isso, né? Então, é aquela questão, os pais têm uma autoridade sobre os filhos, e os filhos admiram os pais, até uma idade vai para a escola, aí agora que a professora disse, né? Então eu vejo assim o privilégio também para, vamos dizer assim, professores na igreja, né? Os facilitadores de crianças, que têm a oportunidade ali de ensinar um princípio da Bíblia e a criança, porque lá na escola, porque lá fora com os amigos, esses princípios não são seguidos. Então entra em luta o que a Bíblia diz e o que lá fora dizem. E aí a pessoa tem que escolher. Eu vou crer na palavra ou vou crer no que as ideias dos outros. É uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. E eu espero que você decida crer na palavra, seguir a palavra, em nome de Jesus. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Repito, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Está aí na palavra. Porque Deus que nos criou, Ele tem a direção de como você deve viver. As pessoas aí fora têm palpite, né? Mas a palavra é a de Deus. Então, ensinem uns aos outros. Até na célula também, quando a gente conversa sobre a palavra, nós estamos ensinando aos outros, não é? Estamos ensinando, está ali a palavra. E aí um fala uma coisa, outro vê outra coisa, outro percebe isso aqui. Como a gente cresce, não é verdade? Quem está na célula, a gente sai da célula assim, poxa, como eu cresci hoje, como foi precioso o encontro, a oração, a comunhão, demais, né? Terceiro mandamento aqui para nós, como posso ajudar o meu irmão a crescer? Encorajem uns aos outros, encorajar, né? Hebreus 3 diz assim, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. Olha, ele está falando para crente. A gente diz, olha, ele está escrevendo para crente. Ele está dizendo, olha, irmãos, cuidado que você pode vir a ter um coração mau. Não é porque você é crente, agora você, eu sou, né? Não, cuidado, cuida do teu coração.
um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuide disso. Pelo contrário, enquanto esse hoje de quem fala as Escrituras Sagradas se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Anime um ao outro, encoraje um ao outro. Essa é a ideia de encorajar, de animar um ao outro. E esse é um dos principais, um dos maiores deveres que nós temos como cristão, animar o outro. Porque no mundo a gente é muito desanimado. E principalmente somos desanimados a seguir a Deus. É isso. O que as pessoas ao redor, elas querem. Gente, você não imagina, eu imagino que vocês tenham passado por isso, mas no início da minha vida cristã, os primeiros anos, era uma luta terrível. Porque eu queria seguir a palavra de Deus, eu lia a palavra de Deus, mas eu ia no caso, na base aérea, quando eu servia, ou depois na empresa onde eu trabalhava, eu não tinha nenhum crente, era só eu ali, e tudo que eles falavam de piada, de coisa, era contra Deus. E eu afirmava a minha fé em Jesus, né? Eu afirmava a minha fé em Jesus, porque eu queria que eles se convertessem, que eles crescem também. E eles caíam em cima de mim, né? Falando mal do Evangelho. Igreja, que tu quer que igreja? E assim era. Então, essa pressão é muito grande. Por isso que nós precisamos encorajar o outro. Fique firme. Está enfrentando uma luta? Não desanima. Está difícil a situação? Vamos orar sobre isso. Encoraje, anima um ao outro. Um exemplo bíblico de encorajamento está lá em Atos dos Apóstolos, sobre Paulo e Barnabé, né, que diz o texto lá em Atos 14, 21 e 22, diz assim: eles então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Os apóstolos tinham passado pela cidade, pregado o evangelho, as pessoas se converteram e eles foram para outra cidade levar o evangelho. Eles ficaram um tempo ali ensinando os princípios, né? Mas eles eram missionários, foram para outra cidade levar a palavra. Mas não, nós temos que voltar lá. Temos que voltar lá para encorajar os irmãos, para que eles se fortaleçam. Veja, isso não é só com eles, é comigo e contigo. Nós precisamos encorajar o outro. Lá em 2 Coríntios 7, 6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu assim: Deus, porém, que consola os abatidos. Olha que promessa, né? Deus consola os abatidos. Consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. O apóstolo Paulo, vamos assim, o super apóstolo, né? o grande missionário Paulo, que escreveu a maioria das cartas aqui, ele teve um momento que ele estava desanimado, que ele estava abatido. E aí os irmãos viram assim: olha, o Paulo precisa de ajuda, né? Vamos trazer assim para o popular, né? Olha, o nosso irmão Paulo lá, ele está fraquejando, precisamos ajudar ele. Então vai Tito lá, encoraja. E ele é encorajado ao saber que os irmãos lá estão orando por ele. Todos nós, não tem gente grande ou pequena, todos nessa caminhada de fé precisamos de encorajamento, de incentivo, todos nós precisamos. Agora olha que promessa de Jesus em João 14, 16. Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu falei antes do Espírito Santo, né? E aqui Jesus está falando da promessa do Espírito Santo, né? Na língua original, a palavra aqui para conselheiro é parácletos, né? No grego, parácletos. E a palavra no grego para encorajar é paracaléu. Ou seja, a pessoa que encoraja, ela está usando uma função semelhante do Espírito Santo, está entendendo? Então você, ao encorajar alguém, tu está sendo um ministro do Espírito Santo, um instrumento do Espírito Santo para ajudar aquela pessoa que está desanimada, que está abatida. É um privilégio que nós temos. É um privilégio. Aí por aí, o que as pessoas mais fazem é criticar, apontar os defeitos. Mas você encorajar, dar um ânimo, é muito necessário. E de novo,
a bênção do grupo pequeno para nos encorajar mutuamente. De você no grupo pequeno, se precisar chorar, tu chora. Você poder, alguém orar por você, não é? Encorajamento. O encorajamento vai levar uns aos outros a viver uma vida mais direcionada em Cristo Jesus. O quarto mandamento de como posso ajudar o meu irmão a crescer, como eu posso ajudar? Aconselhem uns aos outros. Colossenses 3,16, é o que nós vimos ali, o mesmo texto, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É o mesmo texto, mas é 2 mandamentos que tem ali. E aqui é interessante que aconselhar não é somente dar um conselho para alguém. Aqui, nessa palavra, é um pouco mais de exortação, tá? De admoestação. Tá? Aqui a ideia, aconselhar ou admoestar, tem a ver com ajudar uns aos outros a ter uma vida correta, de acordo com a palavra. Onde um cristão, ele pode vir a precisar chamar a atenção do outro cristão. Né? Não que eu sou melhor que você, mas chegar na pessoa e encorajar, exortar, admoestar a pessoa, olha, você está saindo do caminho. Nós amamos você. É uma palavra de exortação. A pessoa ela pode estar seguindo para o pecado, ou não somente por pecado, mas por uma heresia. Né? Saindo da verdade. Então, aconselhar uns aos outros é também admoestar a pessoa, ajudar ela, se ela está errada, está se afastando, vai lá, conversa pessoalmente. Esse é o padrão de Deus. Se você percebe alguém que está começando a viver uma vida fora da palavra de Deus, isso falando no âmbito da igreja, no âmbito da célula, né? Tu viu alguém? Não fale para os outros. Tu viu o nosso irmão lá, está fazendo coisa errada. Não, procura pessoalmente, conversa pessoalmente. É essa a primeira atitude. Vai conversa pessoalmente com a pessoa. Se ela não te ouviu, Jesus diz assim, então agora tu chama mais uma pessoa. Olha, vamos lá conversar com o nosso querido lá, que está afastado, está longe, né? Vamos chamar ela de volta. Se ela não quiser, aí sim ela deixa de fazer parte do convívio, né? Não que você expulsa a pessoa, porque ela não quer mais, mas faz todo o esforço para exortar, para ajudar a pessoa a voltar no caminho. Como posso ajudar o meu irmão a crescer? Por último, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos. Como isso? Como podemos ajudar a crescer, né? Quando eu estava cantando as canções aqui, né, no louvor, eu fiquei prestando atenção nas letras. Principalmente me atentei na última música ali, Ó Senhor, de Ti preciso. Fiquei prestando atenção na letra, né, de como aquela letra me ajuda na minha fé. A ideia aqui do texto é essa, né, de que nós podemos ajudar as pessoas através da canção, transmitir uma verdade da palavra de Deus. É o que diz o texto lá. Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Nós, como grupo aqui do louvor, a Eve aqui principalmente, há todo um cuidado na escolha das músicas pela letra. Porque assim como a letra de uma música ela pode ensinar uma verdade, te firmar na fé, algumas letras que tem de músicas por aí pode estar ensinando algo errado. E se diz música cristã. Então, cuidado com as músicas que tu escuta na rádio. Pode ter letra, ensino errado da palavra de Deus nas músicas que você escuta. Preste atenção para não ouvir canções que desviem você do princípio bíblico. Porque quando o texto está dizendo a preciosidade da música, do hino, do louvor, é para te encorajar, para te ensinar. É isso, tem esse propósito.
Claro que o propósito principal é louvar a Deus. É o louvor a Deus. Mas você não pode louvar a Deus com uma mentira, com uma letra mentirosa, uma letra que contradiz a palavra de Deus. Tem que ser uma letra que condiz com a palavra de Deus. Senão tu não está louvando. Está entendendo? Então, o principal é louvar a Deus. Mas através daquela canção, tu pode estar ensinando as pessoas, encorajando a pessoa com aquela canção. Eu imagino que essa canção que eu citei, a última que foi cantada aqui, que você orou a Deus, né? Ó Senhor, de ti preciso, não é? É uma oração. É uma oração, não é? Então, é um instrumento também muito eficaz a música de nos ensinar princípios bíblicos, verdade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou chegando ao final aqui, nesses 5 mandamentos recíprocos, né? São 25, eu estou citando 5 que tem a ver com os discípulos precisam contribuir, né, para o crescimento uns dos outros. E eu abordei aqui formas de você ajudar o teu irmão a crescer. Como que eu posso ajudar o meu irmão a crescer? Como que eu posso ajudar? Tem alguns aqui. E depois na célula a gente vai conversar sobre isso. Vamos aprofundar isso. Vamos talvez lembrar de exemplos e vamos praticar isso em nome de Jesus. Para encerrar, meus queridos, o que a gente viu hoje: edifiquem, ensinem, encorajem, aconselhem e louvem a Deus. E o último texto é Romanos 15, 5, que diz que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a seguirmos o exemplo de Jesus.